No seu trabalho hoje, como é que você vê essa criança com transtorno invasivo? O que é que ela chega para você? Como é que ela se apresenta? Evitam muito contato, é difícil conduzir alguma terapia com eles, né? Normalmente eles falam que eles querem, né? Tá fazendo alguma coisa, tá elaborando alguma terapia com eles, então a gente, cada um dispersa de um lado, então é complicado. Essa questão do sensorial, eu acho que é a parte onde você consegue trabalhar. Você é professora, né? Sim. Pronto, vamos falar? Quem são essas crianças lá na escola? Eu trabalho com meu pai, né? Certo. Da equipe. Hoje os meus atendimentos são múltiplos, né? E assim, a gente vê a dificuldade da comunicação, a interação social, a imaginação. Então, assim, a gente trabalha um pouco mais de teacher, né? Então, assim, a gente faz um trabalho estruturado, com rotinas, e é complicado também, né? Eu, assim, estou com uma dúvida, mas a Sônia, que me vê na hora de ficar infantil dela, ela também passa com apertado. Eu acho que o maior desafio do trabalhar com autismo é o comportamento. Eles não têm um comportamento centrado. Quando você está conseguindo desenvolver uma rotina com ele, essa rotina é quebrada por meio de doenças, ficam em casa, essa rotina, a família não colabora com a rotina, e aí chega ali na escola, aquele comportamento é extremamente difícil para a gente estar trabalhando com eles. Porque assim, em si, dentro da escola, eles são muito práticos, sabe? Eles associam a rotina muito rápido, né? A gente trabalha no método TIT. Então, eles associam a rotina, já vai trabalhando, mas o comportamento é muito difícil com eles. Certo. Bom, meu nome é Carla, né? Moro em e lá o nosso trabalho, meu trabalho também é um pouco recente. Eu comecei esse ano a trabalhar com autista, né? Nós temos lá uma unidade de trabalho diferenciado. E, bom, respondendo essa pergunta, essa questão comportamental também é um grande desafio. E a questão da linguagem, né? Nós temos uma fono, uma escola, uma psicóloga, e fazemos um trabalho através do BodyMake, né? Com a técnica da comunicação alternativa, para avançar um pouquinho nessa questão da linguagem. Trabalhamos através do BodyMake, né? A rotina, enfim. E temos também um trabalho de educação física, né? E hoje aqui, eu venho percebendo o quanto é importante essa educação física, mas voltada para a interação, a integração sensorial. Ele tem que aprender a modular. Se eles não modularem, eles vão ter um comportamento de maior atenção compartilhada. Porque a grande dificuldade é essa, é a atenção compartilhada. Você está trabalhando com isso. Tem organização, a partir do momento que saiu, já não existe mais a organização. Normas, rotinas sociais são difíceis. Se não tiver essa relação, acaba dificultando bastante o desenvolvimento deles, né? Mas assim, o desafio é grande, a cada vez vem aparecendo mais pequeninos, né? Isso é muito bom pra gente, né? Por conta da internação precoce, né? Eles têm aparecido com 2 aninhos, 3 aninhos, né? Tem sido um desafio grande trabalhar nessa área, né? Você quer.
ou na escola. A família tem que estar integrada, tem que saber o que se passa. A criança muda. Acho que a maioria, nossa, em 2 meses de tratamento, eles são outras crianças. Até os pais falam, a gente tem filmagem, a gente tem tudo. E como na PAI, como eu expliquei, a gente tem a integração sensorial. Só que tudo que é o corpo, a gente não nota nada de mudança. A gente nota a mudança pelo trabalho que a gente fez, mas não essa mudança que você falou. Então, tem aprendizagem? Tem aprendizagem. Mas o jeito de andar modificou? Não modificou. Os medos modificaram? Não modificaram. E eles vão na integração sensorial. Então, eu e ela, eu sou fono, ela é psicopedagoga, nós temos que fazer isso porque alguma coisa não está dando certo. Então, a gente E tem terapeuta ocupacional, tem a sala equipada. Tem. Segue os 6 princípios. A terapeuta ocupacional lá só trabalha a VD. Tem que tirar a roupa das crianças, ele não faz o lado, então é uma confusão entre a gente, sabe? Porque a equipe fala uma coisa, ela fala outra, então assim, não tem interesse também de fazer. Quem está fazendo a integração mais assim, é a fisioterapeuta, mas como eu te falei, ela não vê esse lado, ela só vê a parte motora, tá? Então, assim, fica uma coisa que, com os PCs, ela está se dando muito bem. As crianças com paralisia cerebral. O que eu mais falei aqui, gente, paralisia cerebral, o grande problema é vestibular. Das nossas outras crianças, ela tem mais dificuldade auditiva, ela tem dificuldade tátil, planejamento é lá na frente, que a gente só pode dar comportamento como eu modulo essas outras coisas. Como a intervenção com paralisia cerebral ela é muito em cima do vestibular, essas coisas, com certeza que você consegue. Agora sim, a terapeuta ocupacional é como diz, você tem uma sala de integração que nem o terapeuta ocupacional trabalha nela. Não trabalha. Então não existe a integração sensorial. O que está acontecendo lá é justamente isso. Né? Então, ela está trabalhando a parte motora, uma coisa que de repente nem teria tanta necessidade do foco que ela está dando, entendeu? Com eles. E aí, nós vemos aí isso, e eu espero que não saia. Diferente, né? Você, amor, aqui, de rosa. Quem é que tá de rosa? A minha tela. Você. Fala um pouquinho. Você é o quê? Eu sou auxiliar de classe. Sim. E aí, como é que você vê essas Eu crianças? trabalho na Esp Ribeirão. Nossa. Assim, eu tenho muito pouco conhecimento, estou lá há 1 ano. Mas assim, uma coisa que é muito importante, como a Elia falou, é a colaboração dos pais. Realmente, a gente faz todo um trabalho, mas os pais, às vezes, não colaboram. Porque se eles vão para a escola todos os dias, realmente eles têm uma rotina, vai chegando uma hora que eles vão se acostumando com a ideia, a VD, tudo certinho, mas quando começa a faltar, muda totalmente. Mas o meu conhecimento é muito pouco. Vocês, em relação ao autismo? A gente sempre recebe, né, Juliana? Muita paraquedas. De vez em quando. Só no caso dela, que ela já está recebendo os pequenos, não é isso? Tem mais alguém recebendo esses pequenininhos? Eu recebo. Essa É é a o meu consultório, eu atendo, é uma demanda bem grande, porque eu trabalho com uma outra fonoaudióloga que foi para fora, que fez alguns cursos e ela faz toda a orientação nas escolas, ela fica com essa parte pedagógica, né? Eu fico com os atendimentos. É um trabalho bem interessante, a gente tem, as nossas crianças têm as assistentes terapêuticas que são orientadas por ela no consultório. Então é um trabalho bem, assim, bem amarrado, sabe? A gente vê uma evolução muito grande nas crianças. Eu acho que sem essas assistentes terapêuticas e sem essa orientação a elas, eu acho que essas crianças não conseguiriam estar incluídas. Então, Mas a isso é gente verdade mesmo. Quando o trabalho ele funciona em equipe, começa a dar certo. Tanto que lá nós temos veio a equipe quase inteira, a TO, a físio, a fono, eu que trabalho na educação física, as meninas da pedagogia, as auxiliares, e a gente vê mesmo como o foco é a equipe, a criança ela dá uma evolutiva positiva pra gente. A equipe fala a mesma língua, né? Então a gente consegue ter um resultado Vocês estão positivo. pensando do mesmo jeito, né? Naquele mesmo objetivo.
Então você consegue ver cada um trabalhando, mas você vê que a parte que você faz é bastante diferenciada. Então você vê o resultado. É por isso que eu, aqui o tempo todo, eu estou chamando a atenção como é importante ter o físio ali, principalmente quando a gente tem motor de base sensorial, a parte mesmo de fonoaudiologia do autista junto com a terapia ocupacional, tá entendendo? A psicologia junto com a terapia ocupacional. Por quê? Porque muitos desses comportamentos, eles vão ser modulados para que a gente possa chegar no planejamento motor. Então, por isso que você vê muita coisa com paralisia cerebral, porque ela vai direto onde é para ir, que é no vestibular e proprioceptivo. Mas ela esquece que tem outros componentes sensoriais que precisam ser trabalhados. E se a gente não trabalha, às vezes ele interfere nos outros. Tato, proprioceptivo e vestibular, gente, é como se eles estivessem um juntinho do outro. Pode ter mais um do que o outro, mas sempre tem alguma diferenciação no que a gente está falando. Então, com relação ao autismo, né, o autismo é considerado como uma disfunção global no desenvolvimento do indivíduo, né, que reflete principalmente o que vocês falaram, alteração comportamental, que aí tem a dificuldade de como você se relacionar com os outros, com a família, com os colegas, tá? A capacidade também com relação de responder de maneira mais apropriada ao ambiente, porque as respostas que são dadas pela criança são as respostas que ela tem, que são respostas muito irrelevantes. Às vezes você vê a criança dando uma resposta para o ambiente que ninguém nem solicitou aquilo, mas ela dá qualquer resposta. Você fala, às vezes ela vem em cima de você, você toca nela, ela quer bater em você. Então, assim, ela dando vários tipos de respostas que são irrelevantes para o que a gente está pedindo. E, assim, que esses são padrões que são considerados normais. Então, comunicação, comportamento e as estereotipias são coisas bastante típicas da criança que tem transtorno invasivo do desenvolvimento, tá certo? E que esses níveis a variedade dos níveis de intensidade, ela vai se manifestar de forma diferenciada em cada paciente. Então eu não posso dizer todos os meus pacientes de transtorno invasivo são iguais. Eles são bastante diferenciados, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando você fala na equipe, para a gente não achar que todos são iguais, todos respondem do mesmo jeito. Porque às vezes um tem muito mais problemas de ter estereotipias, maneirismo, enquanto que o outro tem mais dificuldade da linguagem, né? E outros têm muito mais dificuldade do comportamento. Então a gente vê algumas coisas que precisam ser trabalhadas, certo? Sobre o autismo, a gente tem bastante livros, eu trouxe até alguns aqui, depois vocês podem estar olhando. Tem esse de Schwartzman e séries, que saiu agora, que inclusive tem todas as abordagens e sai um capítulo de integração sensorial bastante interessante. Então, se vocês puderem ter acesso, porque é tudo de mais novo que tem sobre transtorno do espectro autista. Porque hoje a gente fala muito essa coisa, assim, a gente tem um transtorno, porque no fundo você tem vários tipos de transtornos relacionados ao autismo, porque ele pode aparecer como a síndrome de Rett, o Asperger, então está tudo aqui dentro. Então hoje eles vêm falando como se fosse um continente que a gente tem e que você tem que ver mais ou menos onde é que as crianças estão. E que às vezes é até difícil da gente até reconhecer em que grau você está com relação a isso. Inclusive a gente vai ver que na DMS-5, que está saindo agora, eu acho, em 2013, síndrome de Rett não entra mais como transtorno invasivo. Vai ser retirado, inclusive porque o transtorno invasivo ele é muito mais de menino do que de menina. E ela é uma síndrome diferenciada que se dá muito mais em menina. Então é um dos transtornos que vai estar saindo da classificação que a gente tem hoje na DMS-4. Então ela vai estar saindo. Então a gente vai aqui assistir. Eita, deixa eu voltar. Isso aqui não está indo. Então deixa eu só finalizar aqui para passar para vocês. Que é uma criança, gente, que vocês vão ver todo o comportamento. Peraí, oi. Carla, Márcia, Regina e Ana Cláudia. Parece que eles fizeram uma reserva e vai fechar, vai virar
mais uma reserva se vocês não forem fechar a conta. Alguém que está no hotel, não sei quem é. Carla, Márcia, Regina e Ana Cláudia. Então, só para avisar que se deixar passar, vira mais. Porque tem 2 horas só. Deixa eu só procurar aqui, gente, que é uma criança. Isso eu não estou achando. Não. Esse não tá. Esse ele não tá passando, mas aí a gente vai dar continuidade. Era só para mostrar uma criança. Tem ela em casa, não estou vendo. Deixa eu voltar. Só vai voltar, mas aí. Realmente da criança, mas a gente vai ver outra de encaixe ali. Então vamos falar um pouquinho. Gente, veja, no mundo, né, principalmente nos Estados Unidos, a gente tem uma criança em 100 crianças com autismo. Ultimamente a gente tem visto um aumento muito grande de crianças com transtorno invasivo do desenvolvimento, mas isso tem sido algo que, como a gente está falando, crianças numa faixa etária menor, elas têm sido vistas porque vários profissionais têm sido treinados para observar com relação a esse comportamento. Então, hoje a gente tem recebido muitas crianças de 1 ano e 8 meses, né? Porque 1 ano e 8 meses já era para a criança falar, e a gente vê que era uma criança que às vezes dizia uma palavra e começou a não dizer palavra nenhuma, não olha para ninguém, a gente chama, ela não escuta o nome, parece que ela não existe. Então, os profissionais começaram a tentar identificar essas crianças, por isso que tem chegado melhor. Outra questão é essa questão da observação do comportamento. Então, dependendo de algumas características que a criança tem, então eles começam a dizer assim, tem alguns traços característicos, que é o que mais se pede, inclusive na CID-10, no TMS-4, a gente tem alguns casos e eles começam logo perguntando como é a linguagem, como é a questão do comportamento. Ela olha pra gente, porque o que mais a gente mais tem é pediatra, que diz que a criança não tem nada, que ela vai se desenvolver. Isso a gente tem demais, gente. A maioria dos pediatras, eles colocam dessa forma. Então, hoje a gente tem visto outros profissionais que, inclusive, principalmente o neurologista, que já tem começado a observar e encaminhar as crianças. Não existe, porque assim, sempre se falou da questão da teoria psicanalítica. A mãe geladeira, já ouviram falar dessa? Que era aquela mãe que não liga para o filho, por isso que o filho era assim. Apesar que a gente tem muitas mães que continuam não ligando para os filhos. Nessa faixa etária de transtorno invasivo, a gente tem muita mãe que a gente vê que a relação materna ela não é bem estabelecida. E quando ela começa a ir para a psicologia, a criança começa, inclusive, a formar um vínculo afetivo que não formou. A gente que trabalha muito com intervenção precoce, a gente sempre coloca assim, na medida do possível, se você tem um bebê até 2 anos, não faça nenhum tipo de viagem, que você tenha que passar muito tempo longe da criança. Porque a gente tem histórico de crianças que a mãe viaja 15 dias e quando volta, a criança não reconhece a mãe como mãe. A gente tem histórico de criança assim. Então, hoje a gente não tem um marcador biológico bem concreto. Então, tem essa história da mãe geladeira, que ainda continua na teoria psicanalítica. Mas a gente nem tem um marcador biológico, inclusive a gente tem casos de crianças, vamos dizer assim, gêmeos, que nasceram, são idênticos, nasceram, então um nasce com autismo. Então, geralmente a gente tem essas crianças como um dos marcadores. Tem histórico de criança que nasce o primeiro com autismo e daqui a pouco nasce o outro com autismo também. Isso tem um histórico, é em menor percentual, mas já existe isso. Não sei se vocês já viram, 2 crianças... Eu tenho gêmeos e tenho irmãos. Isso, pronto. Nós também temos gêmeos. Isso. E tem criança que nasce o primeiro e depois você tem outro, que é o que eles chamam assim, a importância da genética, até para você ver
Tem crianças de inseminação artificial. A gente tem muitas crianças que nascem com autismo. Então a gente tem que ter... Existe também uma frequência de casos de crianças que depois da epilepsia, ela desenvolve um quadro característico. Existe também. Só que o que eles falam é assim, que não há, assim, hoje, a causa do transtorno invasivo de desenvolvimento não existe um marcador biológico, mas a gente tem esses casos que a gente sabe que estão sendo pesquisados com relação a isso. Hoje se fala em história de vacinação, que Schwartzman diz que não tem nada a ver, que isso é estudo. Então, assim, coisas que vão aparecendo e que é importante da gente saber, né? E temos a questão que a gente fala do risco ambiental, que aí eu falo muito dessa questão. Crianças que vivem situação socioeconômica mais desfavorável, que é uma criança que às vezes vive muito tempo só, a relação de família é muito pequena e que ela pode vir a desenvolver. Então a gente tem que ver também os fatores ambientais, como é que isso acontece, porque a gente tem muita criança que a gente pensa que não e que desenvolve. E aí a gente também tem um histórico, né, de crianças com alguns tipos de síndromes e que de repente ela também desenvolve um transtorno invasivo em conjunto, como o RET, né? O EST, exatamente, porque é muita coisa de cérebro, tá entendendo? Então, assim, a gente não tem uma causa específica. A gente tem, como diz, não há um marcador. Mas a gente tem vários motivos e aí a gente aparece com essa questão da prevalência de criança com transtorno invasivo. Então, a etiologia, a questão da probabilidade múltipla, genéticas, ambientais, entre outras, e é uma coisa que é estudada mundialmente, gente. Então, hoje, a gente tem até que ver qual é, assim, o marcador, mas não existe uma coisa certa. Mas esses casos a gente está vendo aqui que inclusive existem. Aqui no Brasil, a gente tem esse estudo de 2011, que é um estudo novo que foi feito em Porto Alegre, onde a gente vê que a frequência é baixa. Porque foi uma frequência que foi feita apenas, não foi feita no Brasil, foi feita no estado. Então, quando se fez a frequência, a gente tem que 95% das crianças, dentro desse intervalo de confiança, ela deu uma frequência muito baixa. Mas foi o primeiro estudo que se viu de prevalência no Brasil. Então, até os estudos de prevalência também são pequenos aqui no Brasil. A gente tem muito mais fora do que aqui. Eu coloquei o artigo, que inclusive eu acho que eu botei na referência de vocês esse artigo. Que é para vocês darem uma lida, até para estar vendo essa coisa, como é que o trabalho foi feito, como é a questão da prevalência, porque isso é importante para a gente. Porque às vezes até chega uma mãe com a dúvida e a gente não sabe dizer qual foi a causa, se é uma prevalência grande, pequena, então é uma coisa que é importante da gente saber. Na coisa social, eu acho que as pessoas não sabendo o que é o autismo, eu vejo na cidade onde eu trabalho, a ignorância, assim, enquanto a isso. Porque a mãe passa aí a não sair mais com as crianças, a não sair mais com a criança, passa a isolar essa criança de todo mundo, porque as pessoas condenam ela como mãe, condena a criança, porque ele pega, daí fala que ele é doidinho, então vai pra igreja e tá com uma coisa encarnada nele. Então, assim, acho que é a ignorância das pessoas em não saber o que é a patologia, né? O que é o autismo. Mas por isso que é importante a gente ter uma noção do que é o autismo e a gente poder estar conversando, porque infelizmente a gente tem uma coisa chamada internet e quando você desce, tudo que não presta também desce. Não é o que presta, é o que não presta. Então muitas mães eu digo, para de ler, porque cada vez que você lê, você fica mais deprimida. Então, assim, pelo menos a gente tem que ter uma noção o que é, quais são as características, qual a probabilidade, qual a forma de aparecer, para a gente poder conversar com ela e tranquilizar. Porque uma das dificuldades na relação familiar é porque, para a mãe, quando se diz que seu filho tem um transtorno invasivo, você parece que matou a mãe, matou o pai, entendeu? Porque assim, vai ser deficiente. E falar em deficiência, gente, não é uma coisa fácil. É verdade. A gente tinha casos na escola de mães que não levavam as crianças na festinha porque vai ter problemas lá, não vai desencadear um mau comportamento e tal. E eu e a Patrícia, a gente desenvolveu um trabalho de sair da escola, de levar eles para passear, nem que seja na pracinha perto.
E isso foi melhorando. Elas falaram na última reunião que já estão conseguindo ir a festinhas, locais onde tem mais pessoas. E é bem legal. Vocês já pensaram um monte de bola estourando? O desespero de quem tem hipersensibilidade auditiva é um desespero, gente. Então, assim, são coisas que eu acho que é importante serem vistas. E outra coisa, a gente tem que ter também muito cuidado com esses pais, porque não é fácil receber um diagnóstico desse, gente. Seu filho não olha pra você, seu filho não faz relação, seu filho tem uma mania de andar com uma coisa na mão, seu filho fica lambendo os objetos. Não é fácil. Eu conheço uma pessoa mesmo que acho que ela tem vergonha. Porque ela sabe que a filha dela tem, mas ela não assume. E assim, outro dia eu encontrei com ela perguntou se estava trabalhando, eu falei, tô. Ah, mas como que é? Aí eu comecei a falar o método e tal, ela, mas então assim, às vezes nem vai ver como que funciona, já ajuda. Acha que vai ter maltrato. Eu falei, nossa, é muito importante. Você não tem noção como eles são felizes. Aí ela, mas eu não vou. E assim, a filha dela, assim, ela sabe que tem, mas ela não assume, ou ela tem vergonha. E uma das grandes dificuldades, porque assim, na paralisia cerebral eu vejo todo aquele comprometimento motor. Mas no transtorno invasivo é o comportamento, gente. Você sabe o que é uma criança chegar, alguém tocar nela, ela começar a se bater ou empurrar as pessoas, ela querer morder alguém. Então isso no ambiente que a gente vê, ambiente que a gente vai, é difícil. Então, muitas vezes tem essa questão do isolamento. Agora sim, a gente depois vai ver, mas a gente precisa compreender muito esses pais. É muito difícil você receber um diagnóstico desse. 90% dos casos, os pais entram em depressão. 90%. Não pense que é brincadeira não, porque isso já é visto. 90% dos casos, os pais entram em depressão e aquela coisa. Essa médica inventou essa história e ela vai procurar outra neura. Eu tenho uma mãe que já foi para 5. Ela continua fazendo integração sensorial, mas ela foi para 5, porque ela tem certeza que alguém vai dizer que é outra coisa. Não é o transtorno invasivo. Porque machuca muito esse familiar. Né? Porque querendo ou não, a gente sabe que é uma criança que vai ter dificuldades e que isso precisa ser trabalhado. Então vamos ver. As características algumas pessoas já falaram com relação ao relacionamento, comunicação e comportamento, tá? Então a gente vê que apresentam dificuldades da fala, mas às vezes tem uma inteligência preservada, certo? A gente também vê que outros apresentam dificuldades